sejam todos muito bem-vindos ao Ajudando a Comunidade e o nosso papo de hoje é sobre imigração. Mas antes da gente falar de imigração, a gente precisa falar aí de um longo casamento que aconteceu em 1971, quando o Reino Unido foi anexado à União Europeia, e esse casamento terminou em 31 de janeiro de 2020. O que mudou? Como que vai ser o futuro aí dessa imigração? O que muda para quem já está aqui? O que muda para quem está querendo vir para cá? Esse é o nosso papo e você aí ficou curioso? Então vem comigo! Bom, e eu já estou aqui no pedacinho do Brasil, em Londres. Dizem que aqui até na rua só se fala português, mas isso eu vou checar aí já já. E eu estou aqui com o consultor de imigração Israel Monte, que após 2 anos de Brexit, nós vamos falar sobre imigração, tema aqui sugerido por vocês, né? O que mudou, como tem sido esse panorama, se está favorável ou desfavorável, como que tem sido a realidade do imigrante aqui. Esse é o nosso papo de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Quero que você se apresente. Quero já que a gente já comece falando desse panorama, né, Israel? Se está um panorama positivo, negativo, acho que depois de 2 anos teve muita notícia, muita especulação, muito pânico também de muitas pessoas aí da comunidade. Como é que eu vou fazer agora, né? Então, como que você coloca esse termômetro aí pra gente nesse momento de imigração no Reino Unido? Primeiramente, gostaria de agradecer você, Juliana, por me trazer participar desse quadro ajudando a minha comunidade. Como você falou aqui, esse cantinho do Brasil em Londres, a gente está... A nossa equipe da Monte Consultas, que é a empresa que presta serviços de imigração, a gente trouxe ela para cá, nesse ponto adicional de atendimento, poder abranger mais essa comunidade. Então a gente quer estar mais próximo, mais juntos. E é muito bacana o que você apresentou sobre o que aconteceu nesses últimos 2 anos, né? Então, como a gente sabe, dia 31 de janeiro de 2020 foi o dia da saída do Reino Unido do bloco da União Europeia. Houve um período transitório até o dia 31 de dezembro, e essa data é uma data marcante do dia 31 de dezembro de 2020, porque houve um divisor de águas onde as normas mudaram drasticamente. Então, para aqueles que gozavam do livre-arbítrio, do free movement, do direito de vir, se estabelecer e trabalhar no Reino Unido, passaram a ter menos possibilidades, porque uma vez que mudou a lei, então só sobrou a norma vigente como sendo a norma britânica. Deixa eu só entender aqui uma coisa. Antes, o Reino Unido era aí, vamos dizer, parte de uma decisão em conjunto, né? Então tinha uma decisão da União Europeia em que o Reino Unido, vamos dizer, estava anexado a tudo isso, né? Isso quebrou totalmente nessa data aí. Na verdade, houve esse período de transição para que seja de uma forma mais suave. Então, sim, muitas pessoas viviam aqui e foi criado um novo programa. Foi criado um sistema chamado EU Settlement Scheme, onde as pessoas que já estavam aqui há 5 anos podiam aplicar para o Settled Status, ou que estavam menos tempo aplicar para o Pré-Settled Status. Então, houve uma facilidade com relação às aplicações. Antigamente, as aplicações europeias elas tinham um pouco mais de burocracia. O governo simplificou, então passou a utilizar um aplicativo para poder você escanear o seu próprio passaporte, seu rosto. Então, aqueles europeus que já viviam aqui, ou aqueles familiares que viviam juntos deles, puderam participar desse programa e fazer uma transição mais suave. Porém, o europeu principal, o tronco da família, tinha que já ter chegado no Reino Unido antes dessa virada do 31 de dezembro de 2020. Ou seja, o Reino Unido saiu em janeiro, mas deu até dezembro a oportunidade para que as pessoas ainda viessem para cá. Então, aqueles brasileiros de dupla cidadania, muitos conseguiram aproveitar, porém a pandemia dificultou um pouco esse processo. Sim. Mas aqueles que conseguiram chegar, houve um prazo estendido para eles aplicarem para se regularizar no país até o dia 30 de junho de 2021. É possível ainda trazer membros familiares? Ainda é possível trazer nas normas antigas, porém as normas atuais, elas exigem uma forma diferente de você se adaptar.
Então, quer dizer, existe aí um cenário que é possível, né? É possível a gente continuar imigrando, é possível a gente recomeçar essa vida aqui no Reino Unido, porém com novas regras, né? Porém agora com outras, vamos dizer que eles estão mais fechados, Israel? Eu diria que o Reino Unido, com a saída da União Europeia, ele alcançou uma independência econômica. Eles queriam tirar todas as amarras que proibiam de fazer negociações diretas com países de fora desse bloco, como a China, como com os Estados Unidos diretamente. Então, o Reino Unido, com a intenção de crescer economicamente, até por ver a viabilidade econômica de estar fazendo parte, injetando dinheiro na economia europeia, o retorno disso para o país, em várias matérias do BBC News, a gente começou a perceber que o retorno não era tanto quanto eles imaginavam, tão benéfico assim. Então houve uma votação e foi decidido de forma democrática o Reino Unido sair da União Europeia. Tem sido difícil, tem deixado mágoas, tem sido um pouco complicado para algumas pessoas que ainda estavam com esperança de chegar aqui hoje com o passaporte europeu e aplicar e conseguir simplesmente o direito de trabalhar no país e entrar e trabalhar livremente como era antigamente. Hoje a gente se deparou com um processo que existe para todos os outros que não eram europeus. Então, ou seja, não existe só a Europa no mundo. Então, imagina que uma pessoa que vem dos Estados Unidos, que precisa morar e trabalhar no Reino Unido, ele passa por um processo de aplicação de direito de visto de trabalho direto sobre as normas britânicas. Então, hoje que a gente está tendo que encarar, hoje são essas normas britânicas que têm certas exigências e os requerimentos são mais duros. E para entender aqui, hoje a gente pode falar que o brasileiro e o europeu têm as mesmas condições para quem quer entrar aqui, recomeçar uma vida, trabalhar? Pode-se dizer que é equiparado hoje? Exatamente. Então, totalmente. Antigamente o bloco europeu podia transitar livremente, agora não. Então todos aqueles que quiserem entrar no Reino Unido, aqueles que entraram a partir do dia 1º de janeiro de 2021, eles encontraram uma nova realidade, onde eles precisariam comprovar conhecimento da língua inglesa, mostrar a bagagem que ele tem de experiência de trabalho, currículo. Então, qual é a bagagem acadêmica que ele tem? Uma coisa boa aconteceu, Juliana. O Reino Unido, percebendo que havia eles chamam de shortage, é quando você tem uma redução da oferta de trabalho, na verdade. Então, existe uma demanda grande para trabalhadores e poucos trabalhadores com o direito de trabalhar no país. Eles reduziram as qualificações. Então, antigamente, a gente, para conseguir um visto de trabalho, era natural pedir um diploma de universidade. Hoje, isso não é mais obrigatório. Que é uma boa notícia. Então, alguém que tem, por exemplo, a universidade é considerado no ranking britânico como nível 6. Hoje, quem tem um currículo nível 3 já é suficiente. O que não era possível antes. Exato. Né? Então, por exemplo, a pessoa que é uma eletricista automotivo, antigamente para conseguir esse trabalho aqui ia ser quase impossível, mas hoje ele está dentro desse ranking, daria para ele conseguir isso. A gente vê só apenas, assim, obviamente, é um pouco triste para aqueles que não falam inglês, aqueles que não dominam a língua. Essa ainda é uma grande barreira. É uma grande barreira. Sim. Mas assim, está igual para todo mundo. Quem pretende ingressar no Reino Unido para entrar no mercado de trabalho vai precisar falar um pouco do idioma. Sim, sim. Bom, Israel, e o que a gente vê é que mesmo com todo esse Brexit, mesmo com tantas mudanças, o que a gente vê é que relacionamentos acontecem, né? Então, seja social, seja familiar, e pessoas se conhecem, né? Então, casamentos acontecem. Como que fica a questão de, vamos colocar aqui, um brasileiro, um europeu, que conhece um britânico ou uma britânica e quer se casar? O que a gente sabe vamos dizer, de conversa de corredor, é que muita coisa mudou nessa área, né? Antes era aí, parece que 5 anos, hoje não é mais 5 anos, agora parece que a gente tem que pagar NHS, antigamente não tinha que pagar. Como que fica isso tudo? O que é verdade e o que é mentira nesses relacionamentos aí de pessoas de países diferentes? Entendo. Essa pergunta é muito importante, porque as pessoas confundem o fato de
de pensar que as leis eram iguais e agora mudaram. Na verdade, nunca mudou. Havia um paralelo. Sempre houve, ao mesmo tempo, a lei britânica e a lei europeia. Sim. O que acontecia? A comunidade brasileira nossa, tem muita gente aqui que tem dupla cidadania. E eles vinham com famílias, eles traziam pai, mãe, filhos. Tem casos de netos que a gente está fazendo, inclusive, enquanto a gente está aqui falando. Tem aplicações de neto que a gente faz. O que acontece? Na lei europeia, a gente tinha aquela distinção de poder trocar de visto aqui dentro, vir como turista, a facilidade de trocar para outra categoria de familiar. A pessoa não precisava ir para o país dela. Não precisava voltar para o país de origem, não precisava pagar a taxa do governo, não precisava falar inglês. Então a lei europeia ela nunca teve eles sempre defenderam o direito e proibiram a discriminação. Discriminação com relação à língua, com relação à legalidade no país. E dando esse senso de unidade, né? Exato. Então, se você para analisar no passado, a gente tinha visto para irmãos, poder trazer irmãos, são os membros relativos, todos os que eles chamam de Extended Family Members, são vistos para tio, tia, primo, prima, sobrinhos. Então, isso nunca houve na lei britânica. Na lei britânica sempre foi muito certinho, inclusive você tem um filho que atingiu a idade de 18 anos, já não existe mais visto para ele. Você vai trazer seu pai, sua mãe, só se tiver uma condição médica seríssima para trazer. Então, na lei britânica, sempre houve uma rigorosidade maior. Desde 2005 havia necessidade, foi criada a necessidade de voltar para o país de origem e aplicar para visto. Então isso acontecia em paralelo, só quem sabia era quem passava na pele casando com um britânico, por exemplo, ou quem tinha um visto permanente. Uma pessoa que casava com um europeu não passava por essa dificuldade. Então hoje alguém que está chegando e vai casar com um europeu, vai encontrar um europeu que hoje tem pre-settled status ou settled status, e isso faz parte do Immigration Rules, que é lei britânica. O que acontece? Ele se depara com uma situação onde, peraí, mas eu estou casando com alguém europeu, por que eu não posso usar a lei antiga? Porque mudou em 2021? Então, o que acontece com essa lei nova? A pessoa se depara com a situação de, eu cheguei, eu sou turista, me apaixonei, então tem uma noiva e tal, a gente já tem um relacionamento antigo, estava junto no Brasil, ela veio antes, me uni, agora eu quero casar com ela e ela é europeia. Sinto muito, tem que fazer o teste de inglês A1, precisa voltar para o Brasil para fazer o visto, precisa pagar a taxa do home office, taxa do NHS. Já existia isso? Já existia. A taxa do NHS foi inventada em 2015. Então, tanto para todo mundo que precisa vir para o Reino Unido, tanto quanto trabalho, relacionamentos, investimento. Então, passou o visto de 6 meses de duração, tem que pagar para o NHS. É uma ajuda para que a pessoa, se tiver algum acidente, já pagou pelo menos pelo um pouco para contribuir com a saúde do país. Então, na verdade, não é que houve uma lei nova, é que a lei velha acabou, a lei europeia acabou, então só sobrou a britânica. Então a gente se depara com algo novo para quem não estava acostumado a ver isso. E é verdade que agora a gente fica 2 anos e meio, aí paga e meio que você aplica novamente para mais 2 anos e meio? Exato, então na lei europeia era muito legal, porque você pegava 5 anos direto, assim, gratuitos, e você não precisava voltar para o Brasil, não precisava estudar inglês nem nada, 5 anos direto. No 5º ano você aplicava para o visto permanente, sem precisar de inglês também. Então, daí era a escolha de cada um individual de se tornar um cidadão britânico ou não depois de 1 ano. Agora, quando você se depara numa situação dessa, assim, tem um relacionamento novo, a pessoa, mesmo sendo europeia, é tratada igual um britânico. Sim. O visto é partido no meio. Mas isso já existia desde 2012. Então, na metade de 2012, houve uma reforma na lei de imigração britânica, que antes você casava com um britânico, com 2 anos você pegava um visto permanente, com o 3º ano já virava British. Então era muito rápido. A gente fez, eu e minha equipe, a gente já fez muito disso, de visto dessa categoria. Então era super rápido. Nossa, em 3 anos as pessoas se tornam um cidadão britânico. Em 2012 veio uma reforma e passou a vigorar a regra de 2 anos e meio para testar, para ver se o relacionamento vai durar. Mais 2 anos e meio vai testar de novo e quando aplicar vamos ver se esse negócio no tá 5º sério. ano, ainda estão juntos. Então, ok, vou dar um visto permanente para essa pessoa. Devia ter conhecido o meu
Antes, né? Porque agora tô vendo aqui o problemada que vai ser, né? Mas vamos lá, vamos seguir. A questão de quem já estava aqui. Então agora a pergunta é quem... Tudo isso, todas essas mudanças que você está falando são para Brexit, pós-Brexit. Mas e quem já estava aqui, tem o direito adquirido, que é o chamado, né, no Brasil, direito adquirido, a manutenção, né, daquele benefício para aquelas pessoas que já tinham antes da lei? Como que fica quem já estava aqui? Quem já estava, então, assim, a oportunidade que o Reino Unido deu para aqueles que não haviam chego ainda até a data do Brexit acontecer, do 31 de janeiro, eles deram prazo até 31 de dezembro para quem quiser entrar e ficar. Aqueles que entraram e ficaram, para aqueles que já estavam aqui há 5 anos, podiam aplicar para o Settled Status, que é o visto definitivo. Para aqueles que não cumpriram ainda esse período todo, de 5 anos, eles aplicam para uma coisa que é o pré-settled, então o pré-indefinitivo. Então eles adquirem uma residência de 5 anos. Então, essas pessoas estão garantidas os direitos delas. Desde que elas não quebrem esse direito. Existem condições, tem que viver no Reino Unido, não é vir para cá, pegar e ir embora. Se depois você tiver uma falha, a gente chama de gap aqui, né? Tem uma brecha que a pessoa não residiu no Reino Unido, vai ter problema lá no futuro, na hora de pedir para o seu indefinitivo. Então, obviamente, você adquire o direito de residir aqui e eles exigem a residência, que você saia somente de férias. E eles te dão uma possibilidade de você ficar 6 meses fora de UK. Quem não gostaria de ficar 6 meses o inverno de UK no Brasil? Sim. E quando tiver quentinho aqui, volta para cá? Então, essa oportunidade existe. Então, para aqueles que aproveitaram disso, podem gozar 6 meses no Reino Unido, 6 meses fora, sem justificar nada. Ainda fantástico. Pode. É fantástico isso, sim. E sobre o visto de trabalho, a gente tem visto uma procura. Quem anda em Londres, gente, quem vive no Reino Unido, deve estar vendo isso constantemente, oportunidades de emprego, né? Para eletricista, marceneiro, são muitas as áreas que a gente vê que, eu não sei se é uma sensação minha, mas é de que a gente tem visto mais placas, né, de oportunidade, e o que a gente tem visto, principalmente de ouvir falar, é que não tem mão de obra. Isso é real, isso existe. Devido a essa realidade, o visto de trabalho hoje, em algumas áreas, ele é possível, ele está mais fácil? Como que tá? O governo, ele tem uma lista no website dele. Se vocês precisarem, eu posso deixar o link aqui com vocês. Já vamos colocar aqui. Com todas as profissões elegíveis para visto de trabalho. Então, me fizeram uma pergunta essa semana sobre visto de trabalho para quem quer fazer cleaner, faxina. Isso não está na lista. Então, para aqueles que pensam, olha, mas eu estou querendo ir lá, vou aproveitar, tem uma amiga minha que está precisando, está abrindo uma empresa de cleaner de cleaning, e eu preciso de um visto de trabalho para isso. Infelizmente não está listado, e a qualificação para poder você fazer isso, ela está inferior ao nível 3. Seria nível 2 ou 1. Então, esses trabalhos de base é muito difícil de conseguir oportunidade. Então, você tem que seguir aquela lista lá. Lá vai ter os códigos e o que exatamente você vai exercer naquela profissão. Então, por exemplo, você é jornalista. Então, tá lá, jornalista de TV, por exemplo, de apresentação televisiva. Você vai encontrar lá o cargo, o salário, o código. E com isso, você conseguindo uma vaga de trabalho, você aplica para esse visto. Se a empresa tiver uma licença para contratar imigrante, tem que ver isso também, sabe? Não é simplesmente ter a vaga de trabalho e vir com o meu currículo, tá aqui, eu quero trabalhar. Não, existe um processo para poder chegar até esse ponto. A empresa, ela tem que ter licença para contratar imigrantes. Imigrantes de qualquer lugar, até mesmo europeus. A empresa tem licença, tem a vaga a oferecer, sim. Você foi quem apresentou o melhor currículo, ótimo. Então, o que a gente vai fazer? Até o processo de seleção está bem mais simples agora. Inclusive, não exige nem a experiência prévia. Eu não recomendo a pessoa que não tem experiência prévia em nenhuma profissão tentar aplicar, porque depois essa empresa vai ter que justificar porque te contratou alguém sem experiência. Sim. Tendo tanta gente aplicando no próprio país. Então, quando a pessoa vai aplicar para essa vaga, ela tem que apresentar também um certo nível de inglês. Então,
não vindo falando inglês é complicado. O que a gente tem visto é que, independente do visto, essa chave do falar inglês é muito importante, né? Exato, hoje. Exato. Mesmo que você, por exemplo, está falando aqui ajudando a minha comunidade. Então a gente vê na nossa comunidade brasileira, às vezes as pessoas estão precisando de brasileiros para trabalhar, seja como açougueiro, por exemplo. E você vai vender carne para brasileiro, você vai estar no açougue brasileiro, mas você precisa falar inglês, sim, porque é norma do país, porque eles acham que você vai... Talvez o cargo que você vai exercer precise se comunicar com um inglês de vez em quando. Você tem uma gerência da empresa que fala inglês, você vai precisar assinar documentos em inglês, até mesmo o seu contrato de trabalho, por uma questão óbvia, ele precisa estar escrito em inglês. Sim. Então, como é que você não vai entender nenhum contrato que você está assinando? É por uma questão até de proteção a essa pessoa que está vindo para trabalhar aqui no país e não ser enganada. É uma proteção, uma segurança para ela, né? Eu tenho um amigo que tem uma churrascaria aqui e ele estava precisando do passador de carne, né? Aquele passador. E ele falando que não acha fácil, né? Com inglês. E aí eu falei, não, mas quem é seu cliente? Ele falou, não, é o inglês, você precisa falar o inglês, porque aqui eu tenho brasileiro, mas também tenho outras nacionalidades, não dá para ficar preso no português, né? Então, independente da área, eu acho que a chave, né, o pulo do gato aí, é você falar inglês, né? Exato, e inglês assim, é imprescindível, mas também você não precisa ser nível avançado. Fluente, não precisa ser nível avançado. Qual que é o nível que você acha que aí já dá já ajuda? O nível B1 vai cobrir a maioria desses vistos de trabalho. Tem a possibilidade do nível A2, que é um pouco inferior, para dependendo de certas profissões. O nível B2 já seria para aquele investidor que vai vir para cá com uma startup ou um visto de inovador, com uma ideia super diferente, como, por exemplo, quando criaram o Uber. Foi uma ideia nova, assim, uau, eu posso agora contratar, eu posso dirigir meu carro e ganhar um dinheiro com isso. Ou quando criaram o Airbnb, onde você, poxa, eu posso alugar um quarto que está sobrando na minha casa e fazer um dinheiro. Então foi uma coisa fantástica, que foi inovadora, ideias inovadoras, do carro elétrico é uma ideia inovadora. Então, se você tem uma ideia inovadora, mas tem que ter um capital para isso reservado e tem que falar um pouco de inglês. Porque você vai vir para cá, você precisa receber um endorsement de uma instituição do governo britânico dizendo realmente a sua ideia é inovadora, a gente vai aceitar você ter esse visto no país. E é um dos vistos que você pode conseguir o direito de morar aqui permanentemente mais rápido, em 3 anos. Se você tiver um visto inovador, você tem um visto indefinitivo. Então, tá vendo? Basta você ter uma ideia inovadora. É isso, né? Tem uma ideia inovadora e tente aplicar para o visto aqui de uma startup, de um investidor, né? Claro. Agora, quando a gente vem com o assunto de imigração, Israel, pipoca a pergunta. Então, assim, perguntas práticas, né? Pergunta que é o que as pessoas estão vivendo. Então, eu vou começar aqui com as primeiras que vieram e aí a gente vai aqui ajudar essas pessoas, né? Que é a grande proposta do programa. A Beth Vargas mandou uma pergunta aqui pra gente. Estou aqui legalizada já há mais de 10 anos. Posso trazer os meus pais pra cá, do Brasil? Certo. Eu acho que essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Sim, é muito importante essa dúvida. Vai depender se ela está aqui como britânica ou ela adquiriu visto permanente não sendo europeia, ou se ela é europeia e adquiriu o permanente dela. Se ela é europeia e ela adquiriu o permanente dela, ainda é possível trazer na linha ascendente. Então, seria o adulto dependente, os pais dela. Só que ela vai ter que provar que ela sustentava eles, ou seja, existe o elemento da dependência financeira antes da data principal, que é a data corte da virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Então, se ela conseguir comprovar que desde de 2020 até agora ela sustenta eles de forma contínua e substancial, é possível trazê-los e o visto é gratuito, então dá para utilizar ainda a lei europeia a favor deles. Se ela está aqui em outra categoria, que é a lei britânica, ela é muito mais rigorosa. Então a lei britânica ela vai dizer assim, existem condições. Primeira condição, para mim trazer pai e mãe, eu preciso comprovar que eles têm um estágio, eles têm uma debilidade ou física ou mental
que impossibilita eles a terem atividades diárias de sobrevivência. Um exemplo, a pessoa que tem Alzheimer esquece de comer. Então, poxa, eu quero trazer meu pai, então, vamos supor, tá sozinho, morando no Brasil, tem Alzheimer e eu tô pagando um tratamento caríssimo para ele lá, precisa de um acompanhamento, sempre uma enfermeira 24 horas com ele, tem que levar para dar banho, tem que dar comida, então tem a higiene, a comida, o dormir, que ele precisa dormir também, não pode ficar. Então, essa pessoa precisa desse tratamento, então existe uma possibilidade aí. Então você vê que dificulta bastante. São situações muito específicas de doença e de cuidados. Né? Então, e a segunda condição é, além dele estar inapto para fazer atividades diárias de sobrevivência, o tratamento no país onde ele vive é mais caro do que em UK. Com a Libra do jeito que é, isso se torna difícil de provar, né? Exato. Então isso assim está no corpo da norma britânica, é um pouco mais complexo de conseguir um visto para pai e mãe. Uma dúvida do João Paulo. Mudou alguma coisa para filhos que nascem no Reino Unido de pais brasileiros ou europeus? Tem uma coisa interessante. Muita gente pensa que no Reino Unido, quando você tem uma criança que nasce aqui, ela já nasce britânica. O que é um engano, né? Independente da nacionalidade dos pais. Não é assim. Era assim até 1982. Tem um tempinho que mudou, seu né? Seu filho já teria que ser um pouco mais adulto. Então a lei mudou faz muito tempo. Então a partir de 1º de janeiro de 1983, nasceu aqui, é a nacionalidade dos pais. Obviamente, se a criança é filho de pais, vamos supor, brasileiros, que estão aqui como turista ou ilegal, independente disso, a criança que nasceu aqui e viveu aqui continuamente, nunca saiu de UK por 10 anos, ela tem direito a aplicar para a cidadania britânica. O engraçado é que isso pode ajudar os pais também a adquirirem um visto baseado em direitos humanos. Ou seja, a criança não pode viver aqui sozinha, sem pai nem mãe. Então o governo criou um dispositivo baseado no Private and Family Life, onde regularizaria a situação imigratória dos pais que tem uma criança britânica. Isso prevalece, isso continua. Agora os pais que estavam aqui, por exemplo, há 5 anos já adquiriram, por exemplo, o status de settled, um deles sendo europeu. A criança que nasceu após o pai se tornou settled automaticamente é britânica também. Então, existem várias formas. O pai não tinha aqui, o pai e a mãe estavam aqui há 3 anos, ambos tiveram a criança e aí no 5º ano o pai adquiriu o permanente. Pode se tornar britânico, mas não é automático, mas ele pode se tornar depois. Então, existem várias formas de você conseguir a cidadania da britânica da criança. Eu não sabia essa que você pode aplicar para os pais também, né? Porque como eles são tutores, né, da criança, depois isso. Legal. Pergunta da Isabel. No caso aqui a gente está falando de relacionamentos que se concretizam, mas também agora os relacionamentos que acabam, né? No caso do divórcio. A Isabel pergunta, em caso de divórcio, a mulher que é brasileira ou europeia, ela perde o seu direito e precisa voltar para o seu país de origem? No caso de um casamento que acabou? Essa pergunta é excelente, e a gente passa por esses questionamentos durante consultas sempre. Porque o Reino Unido saiu recentemente da União Europeia, então a gente ainda tem os casos de pessoas que casaram na lei anterior e a gente tem os que casaram na lei britânica. Exemplo da lei europeia. Quem é casado com um europeu ou europeia, o casamento durou 3 anos e houve a ruptura dessa união matrimonial com o divórcio, existe um visto chamado de retenção de residência. O que é retenção de residência? Ela vai reter o teu direito de continuar no país independentemente do divórcio ter acontecido. Tem alguns requerimentos, se o casal está em bons termos e o cônjuge, ex-cônjuge pode ajudar, dá para fazer essa aplicação com sucesso. Uhum. Então, muito interessante. Com relação à lei britânica, se o divórcio aconteceu lembra-se que na lei britânica são 2 anos e meio, depois mais 2 anos e meio. Se aconteceu a ruptura ali, antes de a pessoa pegar o visto indefinitivo, ela infelizmente perde o direito de ficar no país. Agora, se o divórcio ele é proveniente de uma consequência
séria, como por exemplo violência doméstica. Abuso, o Reino Unido, então o Reino Unido tem os mecanismos na legislação de dar o visto permanente para a pessoa. Então, se é vítima de violência doméstica, independente de ter acontecido divórcio ou não, a pessoa tem direito a aplicar para trocar essa categoria do visto e se salvar de forma imigratória do relacionamento abusivo. Então, independente de fazer o divórcio ou não, ou se fez o divórcio ou não, foi constatada a violência doméstica, há os mecanismos da gente fazer uma avaliação, tem como fazer o visto e ela reter, então salvar. Mas, obviamente, tem casos de, por exemplo, você falou divórcio, mas o caso de morte, por exemplo, morreu o marido. Então, não divorciei do meu marido, mas ele morreu e agora meu visto acabou, vou ter que ir embora daqui. Não. Tenho visto para as pessoas também que têm o cônjuge que faleceu. Ah, então ela não precisa ir embora. Não necessariamente. Então, é por isso que a gente recomenda a pessoa fazer uma consultoria migratória, porque às vezes a gente pensa que o nosso direito extinguiu de uma forma assim abrupta e não é verdade. Senta e conversa. Existe um período pelo menos tem que estar casado por um ano. E a maioria das pessoas estavam e conseguem fazer essa troca do visto. Então, assim, não é que morreu meu marido, acabou. Preciso arrumar minha mala e ir embora. Não, dá pra ficar e existem os casos dos divórcios que tem criança. Então, assim, divorciou, fica a guarda compartilhada de crianças. Como é que fica isso? Né? Então, em países diferentes. Então, é possível também avaliar o caso e, usando a lei correta, fazer com que a pessoa ou retenha o direito de residência ou apenas troque, no caso da britânica, troque de legislação de uma norma para outra. Legal. Vamos para a última pergunta aqui do nosso seguidor, a pergunta do Marcelo. Para a gente tirar a cidadania britânica, a gente precisa passar primeiro pelo pré-settle, depois pelo settle, depois pela cidadania, tá correto? Correto. E esse prazo, qual que é o prazo? E eu gostaria de saber também, agora é uma pergunta minha, isso é automático, isso vira naturalmente ou a gente tem que requerer? Antigamente, com o Free Movement, o Reino Unido fazendo parte da União Europeia, isso era automático. Então, você adquiria a residência permanente automaticamente. Inclusive, quando a gente explicava para o Romão, olha, ele já adquiriu esse direito no passado, retroativo. Com o advento do Brexit, então, eles colocaram dentro da norma o EU Settlement Scheme é parte da Immigration Rules. O que acontece? Está dentro do corpo da norma britânica. Então, todas as vezes que vai aplicar para um visto na norma britânica, você tem que pedir primeiro. Então, não pode deixar esperar. Antigamente, vencia o visto e estava tudo bem, porque a pessoa estava casada, mas era automático, não cancelava. E as pessoas deixavam o tempo vencer e aplicavam e não acontecia nada. Mas agora não. Agora você tem que aplicar primeiro para o estágio de 5 anos, antes de vencer o visto, aplicar para o permanente. Conseguir o permanente, que é o Settled Status, tem que esperar 1 ano para poder fazer a cidadania britânica. Então não é após o 5º ano. Mas seria se a pessoa estiver casada com um britânico. Então, a única vantagem da lei britânica com relação à cidadania britânica é o tempo, se você for casado com um cidadão britânico. Você não tem que esperar 1 ano para poder fazer isso sozinha. Casado com um britânico já pode fazer logo na sequência, no próximo dia. Israel, eu já quero te convidar para um próximo programa para a gente falar só sobre cidadania britânica. Pode ser? Claro, então já está fechado aqui. O próximo programa com Israel é só sobre cidadania britânica. Para a gente encerrar esse papo, eu queria conhecer um pouquinho do Israel. Tá bom. Quantos anos de Londres? É de onde no Brasil? E eu queria saber, essa é a pergunta que a gente faz aqui, todo o nosso Ajudando a Comunidade, um ponto turístico seu de Londres que todo mundo tem que conhecer. Pode ser do Reino Unido, não precisa ser só de Londres, não. Para quem não sabe, eu sou de Maceió, Alagoas, dá para notar um pouco do sotaque, né? E vindo de um lugar bem quente, sim, a gente pensa em praia. E eu confesso a você que o Rio Thames, na totalidade deles, é o que mais me atrai. Então, assim, eu adoro fazer passeios de moto na beira do rio, isso me lembra o mar, de certa forma, aquele saudosismo, assim, de praia. Nossa, então, assim, como você pode ver atrás da gente, tem o Tower Bridge, então assim, esse ponto turístico ele é muito bacana, especialmente quando a ponte abre no meio e passa embarcações de vela, ou embarcações bastante altas, e assim, o passeio
sobre as águas é perfeito para mim. Eu recomendo como um ponto turístico, talvez pegar um passeio de barco que vai do Big Ben até a O2 Arena. Ah, é lindo, né? Recomendo esse passeio para todo mundo. Tem história, tem modernidade, tem tudo ali num passeio só, né? Tem muita história. Isso é verdade. Israel, você agora está no nosso quadro Mala Sem Alça. Roda a vinheta. Nosso quadro Mala Sem Alça é o seguinte: nem tudo dá certo, né? Principalmente na trajetória de imigrante. Eu acho que nem tudo são flores, nem tudo é a foto do Instagram. Às vezes acontecem coisas que a gente aprende, às vezes acontecem coisas que foram tristes, às vezes coisas aí que fizeram a gente aí, falo que é a pedra do nosso sapato, né? E eu queria saber de você um momento que foi difícil às vezes para você, um momento que fez você repensar, refletir, mas que foi um grande aprendizado. Porque eu falo que a jornada do imigrante, ela é de muitos aprendizados que às vezes uma faculdade não traz. É a vida real, né? O que foi para você esse grande aprendizado muito maior do que qualquer universidade aí que você tenha feito? Vencer a timidez. Vencer a timidez. Era tímido quando chegou? O que acontece, eu estudei inglês antes de vir para cá, então assim, ler e escrever não era problema para mim, eu sempre amei inglês desde criança, então falar inglês ou então entrar argumentar em inglês com um inglês, e você vê alguém que é de outro país, outra cultura, e você fica... Às vezes a gente trava, né? Um pouco dá uma trava. Então isso assim, a partir do momento que eu comecei a perder esse medo e partir para o confronto, assim, enfrentar a vida de peito aberto, parece que as portas foram se abrindo, assim, tipo... Não, agora eu tô me sentindo mais centrado, empoderado de fazer as coisas. Porque a gente trabalha com direito, a gente não pode ter medo de querer lutar pela conquista dos direitos dos clientes. Então, no começo, eu diria assim, eu não entrei no Reino Unido já trabalhando na minha área, então passei 2 anos fazendo trabalhos de base, e a gente encontra pessoas que são bem tiranas no nosso caminho, empregadores são extremamente complicados de não relacionar. Respeitam nossos direitos. Exatamente. Né? Então, assim, você vindo como imigrante, você percebe que existe às vezes algum olhar um pouco de lado, e você tem que enfrentar isso quando você não está acostumado. Porque a gente estuda inglês no Brasil, mas olha só, a gente fala quantas horas de português a gente fala por semana e de inglês na escola, 2 vezes na semana. É muito pouco. Então, quando a gente chega aqui, a gente tem aquela imersão, até a gente sentir, tipo, olha, agora o inglês entrou nas minhas narinas, eu vou agora colocar para fora, vou verbalizar isso daí sem medo. Então, eu confesso a você que o começo foi desafiador, mas foi gratificante quando a gente chega no momento que a gente parte para a vitória. E venceu, né? Porque hoje aqui, ó, é um consultor de imigração, né? Olha, eu quero te agradecer muito a sua presença e aqui no nosso programa, e eu quero que você deixe aqui os seus contatos, né? Para quem se viu em alguma dessas situações e precisa de ajuda, eu acho que antes de qualquer coisa, antes de ir lá perguntar no Face, em vários lugares aí que a gente vê que é muita gente respondendo, procure um especialista, né? Procure quem de fato sabe. Quais seus contatos aí para quem Eu agradeço isso. A gente tem o nosso Instagram, @monteconsultancy. Nosso website é monteconsultancy.com. A nossa linha principal do escritório é o 074 60 33 7391, onde você pode teclar com a gente no WhatsApp, a gente pode estar orientando vocês para agendar uma consulta, ou talvez tirando uma dúvida rápida. Então, não tenham vergonha de procurar e se aprofundar mais nos seus direitos. A gente percebe que muitas pessoas tentam fazer sozinho e erram. Então, a gente está aqui justamente para dar esse suporte, para poder fazer com que você tenha mais segurança na tua aplicação de visto. Muito obrigada e nós nos vemos aí no próximo Ajudando a Comunidade. Beijo para você e até lá!